Um pouco de maquilhagem. Bem, aqui está no estúdio do gravamento dos discos com a televisão Antônio Reportagem Toulouse. Ele que faz tudo aqui em Toulouse, quer imagens, voz, casamento, aniversário. O Antônio está aqui. Se chama Antônio Fernandes. Também pode chamar Antô. É o nome dele da juventude. Agora, estamos aqui no estúdio, aqui em Toulouse. Recebemos uma cantora angolana, Kashinda Shinda Angola. Está aqui no estúdio. Vamos ver a nossa irmã, que chegou aqui 8.000 quilômetros para fazer a música, né? Para continuar a progredir, para continuar a abrir os horizontes de Angola, fora do país. O Kashinda está aqui. Vamos ver a Kashinda agora, com a televisão Reportagem Antônio de Toulouse. Vamos. E aqui. Ah, dona Kashinda, cantora angolana. Oi, Como estás? obrigada, estou bem. Estás com o microfone, arrete, alô? Sim. Ele não me dá nem salsa, Não, tudo, sasu. Hoje. É. Não é problema, vamos cortar isso tudo. Oi? Sim. Oi. Bom, agora estás aqui em Toulouse, Oi, na França. sim. E para fazer o quê? Está aqui no estúdio. Eu conheço bem este estúdio, é um grande estúdio de Toulouse aqui em França. Bom, vim para cá gravar o meu primeiro CD. Estou muito feliz de cá estar, porque sei que são pessoas muito profissionais e eu quero trabalhar sério. Quero que o meu primeiro CD seja um CD bem aceitável, que as pessoas podem ouvir, curtir e, quem sabe, milhares de pessoas poderem interpretar as minhas músicas. Então, aqui em Toulouse, conheço uma pessoa aqui, ou só vieste assim, para agitar aqui, bam, chegaste aqui neste estúdio. Como conheces esse estúdio? Eu conheci esse estúdio através de um amigo que disse que aqui tem um estúdio muito bom, né? Porque Angola tem estúdios muito bons, que eu gostaria de poder um dia trabalhar com eles, e é muito bom. O meu amigo disse-me que aqui tem um estúdio muito bom, né? E cá vim. Primeiro nós falamos por mensagens na internet, trocar mensagem por correios para poder ter informações sobre aqui o estúdio. Eu também investiguei um pouquinho sobre o estúdio e tive boas informações. Eu sei que eles já trabalham há quase há 10 anos e estas são bem profissionais, por isso eu vim cá trabalhar o meu primeiro CD. Espero que vocês gostem, né, deste primeiro CD, o meu primeiro filho e tal. Angolanos e angolanas, Kashinda está aqui. Este estúdio é um grande estúdio daqui da França, em Toulouse. Eu estou aqui quase 30 anos. Esse estúdio faz muitos artistas. Uma angolana que está a gravar a música aqui. Eu sou angolano também, mas não sou angolano, eu sou angolano. Kashinda? Okay. É bem, boa sorte. Obrigada. Agora vamos visitar o estúdio consigo. Vais dar umas dançazinhas, passar como vamos dançar essa música, né? Eu sentir um pouquinho da música, é verdade. Tá bem. Ali, Antônio, Antônio, vamos. Vamos lá. Bom, estamos aqui. Aqui tem o Olivier, um grande profissional, o responsável do cá também, que está a trabalhar comigo, né? Eu penso que ele tem alguma coisa a dizer. Alors, Monsieur Olivier, bonjour. Bon,
C'était pas par hasard. Comme je répète souvent ici, je sais, vous avez de bons matériels. Vous en faites pas mal des artistes ici, bien comme il faut. Je vis pas mal des étrangers qui répètent ici, qui viennent de loin, Burkina Faso, machin et tout. Alors, quel est votre secret? Faire du bon travail, tout simplement. Voilà. La réponse est brève. Du bon travail simplement. Alors, Kashinda, l'angolaise. Alors, je ne sais pas trop de questions, hein, ce que je dis. Kashinda, l'angolaise. Qu'est-ce que vous sentez dans sa voix, sa musique, sa volonté? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites sur Kashinda? Alors, il y a une grosse volonté pour venir ici en France pour enregistrer tout ça. Il faut déjà avoir une grosse volonté pour mener ce projet. Et après, là, une musique chaude, hein, sensuelle. Sol. Bah si. J'ai écouté, elle a une voix aussi très sensuelle. Elle a une voix très sensuelle. Elle a la tête aussi sensuelle. Donc, je crois que, Kashinda, que falar mais uma coisa para os angolanos, parce que os angolanos têm sede de ver agora. Bom, sinto muito feliz de cá estar, poder trabalhar, né, com essas pessoas que são extremamente profissionais. Para mim é uma experiência muito grande, porque estamos a dividir experiências e eu só tenho a ganhar com isto, porque eles já são profissionais na área, eu já trabalho, né? Mas é a primeira vez que eu estou a gravar o meu primeiro CD, é o meu primeiro bebê, é a primeira experiência de Qual o nome do teu profissionalismo. primeiro bebê? O nome do teu primeiro bebê? Ele vai se chamar como? É curioso porque há muitos temas bons que eu penso em dar neste CD, mas acredito que será live. Vida mesmo. A vida. É o nome do bebê? Live. É o nome Do bebê? do meu CD. Não é o bebê, é live. Pois. Bem, Bom, espero que vocês gostem, né? Aqui neste CD terá de tudo um pouco. Tudo um pouco vocês poderão encontrar aqui de soul, R&B, jazz. Podem encontrar um pouco de salsa. não há kizomba? Espero. Cabetula? Aguardem para ver. Vaiola? Aguardem para ver. Para poder sentir. Tá bem. Caros angolanos e angolanas, vamos esperar o CD da nossa irmã Kashinda. Daqui a pouco, pelo menos metemos 4 meses, Kashinda vai descer em Angola com um CD, com uns vídeos daqui, vai fazer uns vídeos aqui também em França, para vos mostrar a paisagem da França e também a paisagem da Angola. Vai ser uma mistura. Essa mistura é que? É uma salada, né? É uma Composada, salada mista. Pois. Bon. Alors, on va terminer pour notre génère de son, Olivier. Olivier, l'Angola, ça vous tente un peu? Vous connaissez l'Angola? Par nom. Surtout par nom, oui. Par nom. Alors, l'Angola, c'est un bon pays. On dirait. Oui. Ah, pas on dirait. Pas on dirait. L'Angola, c'est l'Europe d'Afrique centrale. Voilà. Donc, je vais faire un appel que todos os músicos angolanos seguem o exemplo da nossa irmã Kashinda, que veio aqui em Toulouse, onde fabricam os aviões que você sobe aí na África, ou no mundo, né? No mundo. Segue o exemplo da Kashinda. Kashinda atravessou 8.000 quilômetros para ir procurar um bom som aqui no estúdio Olivier. Alors, Olivier, je dis ceci aux Angolais, tous les Angolais qui suivent l'exemple de Mademoiselle Kashinda, notre sœur. Elle a traversé 8.000 kilomètres juste pour venir ici. Alors, vous allez vous souhaiter quoi, par exemple? Qu'est-ce que je pourrais souhaiter Pour Kashinda? Pour Kashinda, oui. Que ça marche. Voilà. Qu'elle le mérite et que son projet est beau. Voilà. Kashinda foi felicitado com o engenheiro do som, senhor Olivier. Desejou-lhe boa sorte. Kashinda tem vontade para ir para frente. É por isso os angolanos também. Vamos fechar os dedos assim
que o Kashinda vai para lá. É a cultura angolana. É a cultura angolana, tem que ir muito longe. A mata vaiola, cabetula, kuduro, que é tudo angolano. Aqui na França, aqui na Europa, está a fazer, está a castigar essas músicas desses gajos aqui. Estamos a castigar muito grave. E o Kashinda chegou aqui, até o produtor aqui, ele diz, pá, nunca escutei uma voz assim, parece Cesar Évora. Évora ou Évora? Évora, Cesar Évora, a nossa mãe que já decedeu há pouco tempo. Bem, a próxima vez esperam o disco da nossa querida Kashinda e o vídeo também. E estou a dizer muito obrigado, senhor Antônio Fernando. Antônio Fernando, televisão angolana aqui em França. Todo reportagem, casamento, aniversário, você chama Antônio Fernando aqui em Toulouse. Vocês, fotografias também, né? Bem, eu chamo Banana Mur. Je m'appelle Banana Mur. À bientôt. Não me deixe